Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando um dos livros da codificação básica feita por Allan Kardec. O livro que nós estamos estudando chama-se A Gênese segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando no capítulo 2 a questão da onipotência, presença de Deus em nossas vidas. No item que nós vamos estudar hoje, a gente vai tratar da providência divina, que começa com a leitura do item 20 desse capítulo 2. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte. Ele quem? Deus. Ele está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside. Mesmo às coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que a si mesmo dirige o incrédulo, donde conclui que, admitindo-se a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja preciso o concurso incessante da providência. Item 21. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Imaginando-o circunscrito, figuram-no quais eles são à imagem e semelhança deles. Os quadros em que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, é ele um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil
para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perspectivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Vamos analisar aqui o que a gente leu nesses 3 itens, o 20, 21 e o 22. Basicamente, a ideia que a gente faz do Criador do Universo é uma ideia hierarquizada, uma ideia em que há sempre uma superioridade, até que essa superioridade chega no Criador, e o Criador então delega completamente às criaturas abaixo dele, a todos que estão abaixo dele, as suas regras, né? Então suas leis universais, e consequentemente todo mundo seguindo essas leis, ele não precisaria supervisionar todos os ínfimos detalhes e ficaria num trono distante, sublime, contemplando a sua criação e dando esse ou aquele ajuste, vamos colocar assim, naquilo que precisasse de ajuste. Ora, é de uma imprecisão e de uma imperfeição essa ideia que a gente faz de Deus, que a gente humaniza ele. Quando ele fala de circunscrever a divindade, ele está dizendo de colocar a divindade dentro de uma forma. Não importa qual o tamanho dessa forma, quão gigante for essa forma, por ter um limite, por ter um envoltório ao redor dela, ela agiria até aquele limite, até aquele envoltório, até aquela fronteira que a gente circunscreve. Circunscrever é quando você, por exemplo, assopra o ar dentro de uma bexiga. Então você pegou o ar e circunscreveu, ou seja, limitou ele ao formato dessa bexiga, né? Quando você põe, por exemplo, água dentro de um plástico, você circunscreveu a água dentro daquele saco plástico e assim sucessivamente. Então não importa se a gente circunscrevesse a Deus em uma galáxia ou mesmo ao próprio universo, ainda assim conseguiríamos imaginar um limite para Deus. E a gente normalmente circunscreve a Deus numa forma humana, né? Então, quando a gente enxerga Deus como um velho bondoso dentro de um formato humano, a gente está circunscrevendo a divindade em uma forma que é limitada. Isso é um erro grotesco da nossa inteligência e da nossa capacidade de compreender a Deus. Por isso, ele diz que nós somos impotentes para compreender a essência mesma dessa divindade, e anteriormente ele diz que falta-nos um sentido para que a gente consiga perceber a divindade da forma correta. Dito isso feito, vamos romper essa circunferência, esses limites, esse formato que a gente tenta colocar a Deus e pensar, como a gente já discutiu anteriormente, em todas as características infinitas, no sentido de sem fim, no sentido de sem limite, de Deus. E nesse sentido, ele pede para que a gente faça uma imagem de um fluido inteligente, o que, de novo, é uma licença poética, é um trabalho de utilizar algo que a gente conhece. Então você usa o termo fluido, você usa o termo inteligente, combina os dois, fluido e inteligente, para dar alguma capacidade, de novo você está limitando Deus, de novo você está colocando Deus em algo que não é a real essência de Deus, mas na falta de outro recurso, né, ele está pedindo para que a gente imaginasse um fluido inteligente
que interpenetrasse todas as coisas, né? E se a gente pudesse pensar, por exemplo, no nosso planeta, uma das coisas que interpenetram basicamente quase tudo que a gente tem é a água, né? Ela no seu formato gasoso, no seu formato líquido, até no seu formato atômico, ela está imiscuída e envolvida em praticamente tudo que a gente tem ao nosso redor. Ela está no ar, na atmosfera, e está nos minérios, nas rochas. Ela está no nosso corpo, no corpo dos animais e no próprio planeta em si. Então, é por isso que ele faz com que a gente pense numa ideia fluídica, porque isso facilita a nossa capacidade de compreender como estar onipresente, onipotente e influenciando todas as coisas, desde as mínimas coisas. Por exemplo, a água está presente numa célula, que é a menor das partes do nosso organismo, está presente num átomo fluindo, numa molécula fluindo no nosso ar, né? Numa molécula de água. Então ela tá presente em todas as coisas que a gente pode imaginar ao nosso redor, mesmo aquelas que a gente supõe que a água não está, pela atmosfera ao redor, ela está. É por isso, então, que ele vai associar essa ideia de fluido, né, de fluido inteligente, para que a gente possa imaginar algo que estaria presente em todos os cantos e interpenetrando todas as coisas, assim como é o nosso ar e assim como como é esse líquido essencial que é a água. Mas, de novo, isso é para facilitar o nosso entendimento, mas isso não descreve e não pode ser limitador da nossa capacidade de pensar muito além disso, mas facilita o entendimento de como seria esse processo, né? Sigamos na leitura, item 23. As propriedades do fluido perispirítico dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente. Ele quem? O fluido perispirítico. Porque é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito. É, porém, o agente e o intermediário desse pensamento, sendo quem o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corpo com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Vamos dar uma parada aqui para a gente poder compreender o que ele está colocando nesse parágrafo. Vamos pegar o exemplo que ele deu, que é o som e o ar, né? Então, para que vocês escutem a minha voz, é necessário que o padrão vibratório das minhas cordas vocais, construindo a fala, seja transmitido pelo ar. Uma vez transmitido pelo ar, o que você ouve é o som produzido por esse conjunto, que é o padrão vibratório das minhas cordas vocais, com o ar que está saindo dos meus pulmões, passando pelas cordas vocais e sendo direcionado para a atmosfera e propagando através dessa atmosfera. É por isso que vocês conseguem ouvir a minha voz. Se você tirar o ar como meio de transporte dessa vibração, se eu pudesse, falar no vácuo, vocês não escutariam a minha voz, porque não há o elemento para transmiti-la, no caso o ar. E aí você diz que o ar
é sonoro porque ele está impregnado com a minha voz. Então, se eu ficar em silêncio, o ar é só o ar. E se eu falo, o ar é sonoro porque ele está impregnado com a minha voz ou com qualquer outro som ou ruído que esteja impregnado o ar. Né? Dessa mesma maneira, é esse fluido. O fluido ele não é inteligente. Por quê? Porque a inteligência é um atributo, é uma virtude do espírito, é uma conquista do espírito, é algo que o espírito tem. Porém, a manifestação dessa inteligência, da mesma forma que a manifestação da voz, ela demanda um meio, algo por onde ela transite, algo por onde ela se propague. Então essa inteligência ela só é capaz de se propagar, de seguir adiante e de manifestar-se através desse fluido que é o fluido perispirítico. O que é o fluido perispirítico? Para a gente lembrar, o fluido perispirítico é um fluido que constitui o nosso perispírito e que ele é feito de matéria quintessenciada do planeta somado a fluidos espirituais que emanam do nosso espírito. Desta combinação nasce o perispírito, que é formado por um fluido perispirítico. Valdir, não entendi como é que o perispírito é formado por um fluido perispirítico. Da mesma maneira que o seu corpo é formado por células. Da mesma maneira que a gente diz que o seu corpo é 75, 3/4 de água. Né? Então, o resultado do meu perispírito é essa combinação entre matéria do planeta e matéria, ou melhor dizendo, e fluido espiritual do meu espírito. Dessa combinação nasce o perispírito e é através desse perispírito que eu consigo manifestar a minha inteligência. Porque é através desse perispírito que é semimaterial que aquilo que é imaterial e pertence ao espírito, inteligência, sensações, pensamento, percepções, mágoas, todas as experiências gravadas na memória através das diversas encarnações, tudo isso é um patrimônio do espírito e é tudo imaterial, não está em nenhum gene, em nenhuma parte de molécula, em nenhum pedaço de átomo, em nenhuma partícula subatômica, está no espírito que é imaterial. Esse conjunto de coisas, né, esse conjunto que faz a nossa personalidade, esse conjunto de virtudes e vícios, de pensamentos e desejos, de sensações e percepções, esse conjunto de coisas para se manifesta através do perispírito. Então, a parte imaterial impulsiona através da parte semimaterial, que é o perispírito, e através desse fluido ela se manifesta e ela aparece para os demais espíritos. Então, o meu pensamento, as minhas formas pensamento, elas aparecem para os outros espíritos através da ação fluídica do meu fluido perispirítico, que é semimaterial. Da mesma forma que o som só existe se houver ar. Ele existe sem o ar, mas eu não consigo perceber a manifestação do som sem que o ar esteja presente. Tranquilo? Vamos para o próximo item. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora,
em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Bonito e poético, mas eu sei que para muita gente isso é difícil de compreender, então vamos tentar ajudar. Se você sair do contexto matéria e pensar única e exclusivamente no contexto pensamento e observar que telepatia é uma coisa assim que a gente sabe como funcionaria, mas a gente não tem ela na prática, a gente não consegue ainda fazer ela na prática, né? Então vamos imaginar como seria a telepatia divina, né? O ser infinitamente infinito em todas os seus atributos teria também um pensamento infinito que alcança todos os recantos do universo e todas as criaturas, desde a mais ínfima criatura no mais ínfimo planeta, na mais ínfima galáxia, até as constelações retumbantes e deslumbrantes que a gente possa imaginar. Esse pensamento, estando emanando em todos os lados e em todos os sentidos do universo, ele estaria envolvendo a todas as criaturas, e é por isso que a gente não pode imaginar Deus como um ponto isolado que está me olhando de longe, mas como um padrão vibratório de pensamento que me envolve, que está ao meu redor, que está capturando um padrão vibratório do pensamento que eu estou emitindo. Quando a gente para pensar nos nossos 5 sentidos, o que eles estão fazendo? Eles estão capturando aquilo que está no ambiente, transformando em pulsos elétricos, transportando esses pulsos elétricos para os nossos órgãos, que levam isso ao cérebro, que transformam isso em sinapses no cérebro, e a gente interpreta essas sinapses com o nosso espírito, e através dessa interpretação que vem da nossa inteligência, vocês sabem o que é que eu estou falando e interpretam as palavras que estão chegando pelo sentido da audição. Deus não necessita de nada disso. Ele não necessita de uma audição, ele não necessita de uma visão, ele não necessita desses sentidos limitados que nós temos para capturar aquilo que nós pensamos, porque o nosso pensamento está dentro, envolto, cercado pelo pensamento de Deus. Então é como se a gente transmitisse diretamente de um pensamento para o outro, como é a telepatia que a gente imagina.
a gente fica pensando, mas existe um sistema? A gente tem cidades com sistema de câmeras visualizando pessoas em todos os lugares do mundo. E a gente precisa que uma câmera transmita uma imagem, que essa imagem chegue nos nossos olhos, que os nossos olhos interpretem essa imagem, para que essa imagem chegue ao nosso pensamento e a gente consiga compreender o que está acontecendo. Deus prescinde de tudo isso porque ele captura diretamente o seu pensamento. Então, o meu pensamento age sobre o pensamento divino e o pensamento divino age sobre o meu pensamento. Quando você joga essa onipresença e essa onipotência de Deus para o campo do pensamento, que é algo imaterial para a gente, aí você começa a entender que não tem a necessidade de um órgão de visão. Na hora que você vê, que você interpreta, que você observa, é como se os seus olhos fossem os olhos de Deus. É como se os seus olhos fossem as câmeras, os milhares de câmeras de Deus espalhadas no universo. Aquilo que você leu, que você interpretou, que você compreendeu, que a sua inteligência percebeu ao seu redor, na hora que você completou o seu pensamento e tem uma ideia do que aconteceu, isso instantaneamente já é transmitido para o pensamento divino que está te envolvendo, que está ao teu redor e ao redor de todas as coisas e de todas as criaturas, e age sobre o pensamento divino, recebendo do pensamento divino imediatamente o retorno, o tempo todo, para todas as criaturas, para todas as partes da criação que estão ao nosso redor. Quando você faz esse movimento, daí você consegue compreender como Deus pode estar agindo em todas as coisas. E aí você sai desse universo em que Deus precisa, por exemplo, mover a cadeira para você sentar. Deus não precisa mover a cadeira para você sentar para te fazer uma gentileza. Deus, através da ação do pensamento divino sobre o pensamento de alguém, faz com que essa pessoa de bom coração faça a gentileza de te ofertar uma cadeira para sentar. Percebe que é uma ação de pensamento para pensamento e que prescinde, não necessita da matéria, nem dos sentidos do corpo físico, nem dos sentidos da matéria para que isso aconteça, porque acontece no universo do pensamento. Então, quando você pensar num fluido inteligente, pense que esse fluido inteligente é o pensamento de Deus vibrando em todo o universo e para todos os lados, infinitamente, sem limites. É assim que a gente vai começar a compreender a Deus. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.